tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem compaixão de nós. E os discípulos que estavam com Jesus, a multidão que estava com Jesus, disseram para ele: fica quieto aí, não estrova o mestre, que o mestre tem muito lugar para ir, que ele está caminhando, mas ele tem muito lugar para ir, não estrova. E Jesus parou: traz eles aqui. E eles vieram. E aí Jesus: o que vocês querem? Que nós vemos, que nós possamos enxergar. Sabe o que Jesus fez? Só colocou nos olhos deles, e eles ficaram enxergando tudo, e seguiram Jesus com toda alegria. Homens que creram na graça de Jesus Cristo e foram alvo da misericórdia de Cristo Jesus. Um outro caso que eu coloquei aqui, lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, a cura de 10 leprosos. Jesus Cristo estava indo de Jerusalém para a cidade de Samaria, e aí lá no caminho aqueles leprosos começaram a gritar: Senhor, tenha piedade de nós, que nós estamos aqui no meio do mato, lá de fora da estrada, que nós somos leprosos. Tenha piedade de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus parou e nem chegou, diz a Bíblia que não chegou, nem chegou perto dela, só disse para eles: levante e vão até o sacerdote que está lá na igreja dos hebreus, dos judeus, e diga para eles que vocês foram curar. Ué, não fez nada. E quando começaram a caminhar, olharam para os seus braços, não tinha mais nada, estava limpinho. E eles começaram a caminhar. Aí, a um dado momento, um só parou e disse: mas para aí, nós somos curados. E aquele parou e voltou. E Jesus perguntou: alguém se lembra? Cadê os outros nomes? Não foi 10 que eu falei, mas um só serviu a Jesus. Um só recebeu a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e foi totalmente curado. E a Bíblia de Jesus Cristo diz: vocês são curados e vocês, pela fé, estão totalmente destituídos de toda enfermidade. Mas vocês precisam agradecer a Deus. Mas cadê os outros? Assim, as nossas igrejas, que muitas vezes nós pregamos, nós anunciamos, aceitam Jesus, mas muitos vão embora e não conhecem a graça de Jesus Cristo. Se não conhecem, se conheceram, esqueceram, né? E deixaram de lado. Mas é por isso que eu digo, irmãos, nós que somos crentes temos que ficarmos fiel até a morte. Já sabe, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade do crente é a coisa mais importante na vida dele. E o outro caso que eu tenho aqui, eu coloquei 3, tem um grupo diverso. Lá em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, Jesus Cristo passou a noite toda no Monte das Oliveiras orando. E quando ele saiu de madrugada daquele Monte das Oliveiras, foi para o templo. Quando ele chegou na porta do templo, ainda não tinha entrado no templo, os fariseus e os saduceus trouxeram uma mulher perante Jesus. Olha, Senhor Jesus Cristo, nós pegamos essa mulher no fraga, fazendo coisa errada, se prostituindo. E a ordem do Velho Testamento, a lei de Moisés, é que leve para a rua e mate a pedrada. Jesus Cristo, eles conversando, e a Bíblia diz que Jesus se inclinou, se levia no chão, assim, e eles: mas Senhor Jesus, o que o Senhor vai dizer? Jesus levantou a cabeça: quem de você não tem pecado? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu depois? Todo mundo baixou a cabecinha, largou as pedrinhas, todo mundo tinha enchido os bolsos de pedra, largou as pedrinhas no chão e saiu embora. E quando Jesus levantou a cabeça, depois está escrevendo no chão, olhou: ué, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que mandaram te matar? Não sei, subiram. Eles não te apedrejaram? Não. Eles não te mandaram para o inferno? Não. Nem eu. Vai e não peca mais. E aquela mulher foi. Depois a história conta que é uma daquelas mulheres que servia Jesus até na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas depende de você receber a graça, entender que Jesus Cristo é misericordioso,
para com você. Quando Jesus estava falando aos discípulos, ele disse: ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas, porque grande é o reino, pouco é os ceifeiros, mas nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fizemos isso, nós temos o privilégio de distribuir essa graça e essa misericórdia para as pessoas que ainda não conhecem. E nesse culto essa noite, muitas pessoas possam ficar pensando assim: mas eu já sou salvo, graças a Deus por isso. Eu já tenho a graça de Deus no meu coração, graças a Deus por isso. Mas nós temos que ficar firme com essa graça e saber que essa misericórdia de Deus é para cada um de nós, é para cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Eu aprendi uma coisa muito importante com o pastor Renato Cordeiro de Souza. Certa ocasião, eu estava lá no Bonfim, pregando também numa casa, e ali então tinha muito visitante. E o pastor Renato então nos colocava cada um no seu trabalho, mas de vez em quando ele dava um fugidinho e chegava lá no final do culto para ver se ele estava fazendo direito, né? E quando eu estava fazendo um apelo para os irmãos aceitar Jesus Cristo, o pastor Renato chegou aqui. E eu continuei meu apelo. Muitas pessoas ali no Bonfim aceitaram Jesus. E ele chegou e eu chamei: pastor Renato, vem aqui orar por essas pessoas. E sabe o que ele disse? Eu gostei de ver. E quando a gente prega sem convidar as pessoas a aceitar Jesus Cristo, é a mesma coisa que pescar sem minhoca. Não vai pegar nada nunca. Eu digo: aprendi isso para nada. Então eu quero fazer nenhum apelo. Tem pessoas que não é pegar. Não quero convidar você. Se alguém aqui não tem Cristo, se não tiver, graças a Deus, que não tem Cristo, aceite Jesus Cristo hoje, agora. Esse é o momento. Se alguém quiser fazer isso, levanta a sua mão que está. Depois eu vou convidar você para um dia a pé. Se ninguém levantar a mão, porque todos são. Mas se alguém que ainda não é crente, ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, eu faço esse convite. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E o crente está aqui conosco. O meu apelo é: se você quer crer em Jesus, quer ficar firme na crença de Cristo Jesus, quer confiar nele a cada momento da sua vida, se você tem um motivo de oração, levante a sua mão, que nós, nesse finalzinho, queremos orar por você, para que Deus ajude você. O irmão quer que ore por ele, outros querem que ore. Tem muitas pessoas que têm motivo de oração, todos nós precisamos. Então eu peço que você, que levanta a mão, fique de pé. O irmão Davi vai vir aqui na frente e vai orar por todos vocês que têm algum motivo de oração na vida, que tem algum problema que quer que o Senhor, porque esse Deus é o Deus misericordioso para conosco, é o Deus que está sempre pronto a nos ajudar quando nós confiamos nele. Irmão Davi, olha para essa pessoa. Irmãos, é um ato de fé, uma atitude, né, quando nós nos levantamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui apresentando a mim meu pedido e eu quero, a partir de hoje, fazer a diferença naquilo que tu me falaste hoje. Mas eu gostaria de dizer, se você tem dúvidas, se você hoje, se Jesus te chamar, se Jesus voltar na glória, você vai estar com Ele ou não? Pensa no seu coração. Será que eu iria com Ele? Será que realmente Ele já perdoou todo o meu pecado? Será que realmente eu já confessei Ele como meu Senhor e Ele é meu Senhor? Se você tem dúvida, fique em pé também, ou se já está de pé, pense nisso. Diz: Deus, eu não quero sair daqui hoje sem a certeza da Tua salvação. Somente o Espírito do Senhor pode te dar essa certeza. Vamos orar. Pai querido, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai, porque ela é simples, ela é direta e vem ao nosso coração, e precisamos, Senhor Deus, a primeira atitude da nossa vida espiritual é agarrar nas Tuas mãos, nos atirar em Seus braços, confiar na Tua palavra, sabendo, ó Pai, que ela é a verdade. Não há, ó Pai, nenhuma entendimento, ó Pai, que a Tua palavra possa haver algo de errado, ó Pai. Nós entendemos que esta palavra que ouvimos hoje, ela vem, Senhor Deus, e está
aí, ó Pai, por séculos dos séculos, ó Pai. E o Senhor tem confirmado nos nossos corações que ela é verdade, ó Pai. Por isso, ó Pai, abençoe a vida de cada um dos teus servos que se levantaram, colocaram, Senhor Deus, a sua vida nas tuas mãos, para que nós possamos, Senhor Deus, ser instrumento de levar, ó Pai, a tua palavra adiante, ó Pai. Sabemos que o Senhor nos chama e nos comissiona para isso, ó Pai. Se em algum momento de nossa vida nós estejamos falhando, deixando de fazer aquilo que é nosso chamado, que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai, neste momento. Se alguém levantou, ó Pai, por alguma situação de enfermidade, ou situação familiar, ou dúvidas no seu coração sobre a sua salvação, pedimos em nome de Jesus Cristo que a presença do Teu Espírito, o poder que há nele, ó Pai, para que haja uma transformação verdadeira, Senhor Deus, uma transformação que verdadeiramente a pessoa possa entender que o Senhor é verdadeiramente o Salvador, o único Senhor e Salvador da sua vida. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos, te agradecendo por tudo que o Senhor nos falou hoje através dessa palavra, porque o Senhor, ó Pai, verdadeiramente nos perdoou os pecados, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e verdadeiramente o Senhor nos libertou, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, e nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos perante Ti, ó Pai, mas a Tua palavra nos alcançou e nos trouxe luz, e com a luz, ó Pai, nós crendo na Tua palavra, recebemos a Tua salvação e voltamos, ó Pai, a andar nos Teus caminhos. Muito obrigado, ó Pai. Continue acrescentando, ó Pai, os Teus servos à Tua igreja, e que ao recebermos, ó Pai, os Teus servos, possamos, ó Pai, também cuidar deles, amar, estar com eles, ó Pai, levar a Tua palavra a cada um, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, eu me incluindo, ó Pai, também diante do Senhor, para nos colocar à disposição para estar recebendo os Teus servos. É isso que eu te peço, agradecido, ó Pai, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vocês sentar, irmãos? Você. Vamos fazer. Sequência do culto. Como diz o irmão Oscar, hoje estaremos fazendo o memorial. Memorial é aquilo que nos faz lembrar, não somente Cristo na nossa vida, mas principalmente o que Cristo fez um dia, quando Ele se reuniu com os seus discípulos e Ele fez a ceia, e essa ceia era uma ceia que estava preparando o povo para a Páscoa, que eles estavam relembrando a libertação do povo no Egito. Então Jesus ali se lembrando daquela libertação que houve lá no passado do povo dele. Jesus toma aquela ceia, se alimenta ali juntamente com eles, e no final daquela ceia ele pega um pão. Os discípulos olhando para ele, ele parte aquele pão. E ele distribui aos seus discípulos. E ali ele está instituindo, ele está fazendo, está dizendo para os seus discípulos que verdadeiramente daqui para frente, a Páscoa de vocês será diferente. Vocês terão algo na mente, não relembrando o passado do povo de Israel, mas lembrando a minha presença. Esse dia, esse momento que nós estamos aqui, é a libertação do pecado. Como diz o tema deste de hoje, que Jesus é a nossa libertação. Esse tema nos traz a memória de que Cristo libertou o homem do poder do pecado. O apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntios em relação à ceia, porque eles não tinham uma orientação, eles simplesmente faziam um jantar, e nesse jantar eles diziam que era ceia, mas na verdade era um momento de comunhão da igreja. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele está dizendo para a igreja de Coríntios o que ele vai dizer assim: eu vou passar para vocês o que eu recebi. Qual foi a informação que eu recebi a respeito da ceia, como ela deve ser feita. Diz assim em versículo 23, eu vou ler e depois nós estaremos participando da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem uma instrução: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há muito entre vós fracos e enfermos, e muitos que dormem. Essa instrução do apóstolo Paulo para a igreja é a instrução para nós hoje. De que forma podemos participar da ceia? A igreja institui que todo aquele que já foi batizado, as pessoas às vezes entendem que é todo aquele que comete algum pecado não pode participar da ceia. Irmãos, todo pecado cometido deve ser confessado e pedido perdão, e aquele pecado já está perdoado. O discernimento do corpo aqui é você dizer: eu realmente creio que Jesus Cristo veio em corpo, esteve presente aqui durante tantos anos. Eu realmente creio que o sangue dele derramado na cruz lavou os meus pecados, perdoou os meus pecados. Eu creio nisso. Eu já confessei isso diante dos meus amigos. Se você está discernindo isso, você pode tomar da ceia do Senhor. Mas ele deixou duas ordenanças. Uma delas é o batismo. E por isso a igreja recomenda, por causa desses últimos versículos que eu li, que cada um que já foi batizado, que já confessou o Senhor Jesus Cristo, já confessou diante da sociedade através do batismo, poderá então participar da ceia. Mas aquele que ainda não é batizado, mas se sente já um filho de Deus, já sinto que sou filho, eu dou dízimo, eu contribuo, eu estou sempre nos cultos, mas eu ainda não batizei. Em março teremos batismo. Nada te impede. Se você se sente filho de Deus, você já está dizendo: eu quero me batizar. Tive a graça de compartilhar com um irmão que se converteu há pouco tempo, e ele disse assim: Davi, eu quero me batizar. Eu nunca falei com ele sobre o batismo, mas o Espírito Santo de Deus já está trabalhando. Então, quem ainda não se batizou, não deixe para amanhã. Comece a participar da ceia, começando pela obediência do batismo. Então, eu queria dizer, irmãos, amamos todos. Não é uma discriminação, não é uma situação: me deixaram de fora. Irmãos, é somente pelo cuidado que a igreja tem com aqueles que assistem, que você primeiro dê o passo do batismo, depois tome da ceia. Vamos estar então participando neste momento. Os irmãos que se sentem, que estão prontos para receber, para estar à mesa com o Senhor, já se examinou. Esse vai ter um momento que você vai orar agora. Eu gostaria que a irmã Delina, o irmão Oscar, a irmã Delina viesse aqui à frente. Irmão Oscar, temos mais uma. Mas antes de distribuí-las, vai ficar aqui na frente, vou chamar mais alguém ainda. Quem vai vir? Distribui a ceia. Irmã Sandra, por favor. A nossa promotora de missões vai estar também distribuindo os cálices do Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Como diz assim a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento que você está se examinando.
Se Deus revelar algo que você fez, algo que você precisa confessar, confesse agora em nome de Jesus. Não é para você relembrar o que fez, mas é para lembrar, confessar e pedir perdão, e aí sim participar da ceia. Esse é o momento de inclusão, nunca de exclusão. Os irmãos que vão participar da ceia poderão então ficar de pé neste momento.